Olá, queridos alunos e alunas, eu sou a professora Leane Holanda, professora de Direito Administrativo, e vou comentar com vocês a prova prática do 39º Exame da Ordem, na área de Direito Administrativo. Começando pela peça prática profissional, eu vou ler aqui o enunciado para a gente analisar qual a peça adequada e o fundamento jurídico aplicável. O enunciado diz o seguinte: em fevereiro de 2022, o Ministério Público ajuizou a ação por improbidade administrativa em face de Rômulo, agente público municipal, e da sociedade empresária Boazinha Limitada, na forma do artigo 10, inciso 8 da Lei 8249 de 2012, de 92, em decorrência de fraude em procedimento licitatório. Então, nós estamos aqui considerando uma situação em que é aplicável a lei de improbidade. O processo transcorreu sem vícios perante o juízo da primeira vara da Fazenda Pública, da comarca da capital do estado Alfa, sendo certo que o juiz entendeu pela caracterização do ato de improbidade doloso imputado aos demandados pelo parquê. Em razão disso, o magistrado condenou ambos os réus e determinou que a sociedade empresária Boazinha Limitada promovesse o ressarcimento do dano, bem como aplicou a penalidade de multa, correspondente a 10 vezes o valor do dano, e proibição de contratar com a administração pública direta e indireta ou de receber benefícios fiscais por tempo indeterminado. Então, atenção aí às penalidades que foram aplicadas e à sua amplitude, né? Os embargos de declaração opostos à sentença foram rejeitados por decisão publicada na última sexta-feira. A questão está dizendo que houve prolação de sentença e houve interposição de embargos de declaração que foram rejeitados. Então, já fica aí a dica de que estágio processual nós estamos tratando, né? Em decorrência de tais fatos, os representantes da sociedade empresária Boazinha procuraram a sua assessoria jurídica para adotar as providências necessárias para impugnar as penalidades determinadas pelo juízo de primeiro grau, informando ainda o seguinte. Então, aqui seguem algumas informações relevantes para o contexto aí da Boazinha Limitada. Antes da prolação de sentença, pelos mesmos fatos da ação em comento, a sociedade empresária Boazinha formalizou e cumpriu o acordo de leniência com as autoridades competentes, com fulcro na Lei 12.846 de 2013, que estabeleceu o ressarcimento ao erário, resultou na isenção de penalidades previstas na Lei 12.846 de 2013 e reduziu a multa em 2/3. O aludido acordo foi comunicado ao juízo no bojo da ação de improbidade administrativa, que intimou as partes interessadas e o Ministério Público, sendo certo que todos se reportaram às suas falas. Além disso, a sociedade sobrevive de contratos formalizados com a administração pública, de modo que as penas impostas importariam em efeitos econômicos e sociais gravíssimos. Então, diante dessas circunstâncias narradas, redige a peça cabível mediante a apresentação de todos os fundamentos pertinentes, à luz do que foi informado pela sociedade. Turma, aqui nós temos uma situação, né, que relaciona uma ação de improbidade administrativa em face de um agente público e de uma sociedade empresária. Essa sociedade empresária, que é o cerne da questão, né, aqui nós atuaremos em defesa da sociedade empresária, ela foi condenada pelo juiz de primeiro grau por caracterização de ato de improbidade doloso e recebeu diversas penalidades. O dever de ressarcimento, uma multa no valor de 10 vezes o valor do dano e a proibição de contratar por prazo indeterminado. Com relação ao estabelecimento da peça, né, nós temos uma situação em que a sentença já foi proferida e que os embargos de declaração foram opostos e rejeitados. Portanto, a peça cabível é um recurso de apelação, né? Quanto aos aspectos formais da peça, né, o aluno ele tem que informar que a peça é o recurso de apelação com base no artigo 1009 do CPC,
deve apresentar todos os requisitos formais de acordo com o que é estabelecido no artigo 1010, né? A apelação tem que ser interposta e dirigida ao juízo de primeiro grau, as razões recursais dirigidas ao tribunal, tem que ter o nome das partes, né? O recorrente, que é a Sociedade Boazinha Limitada, e o recorrido, que é o Ministério Público. Tem que informar o atendimento dos requisitos de admissibilidade, cabimento da apelação, amparado no 1009, a tempestividade, amparado no 1003 do CPC, o preparo, com base no 1007 do CPC, né? E a peça deve fazer uma exposição dos fatos e apresentar a argumentação jurídica a cada impugnação, tá? Com relação ao mérito do que vai ser impugnado aqui nessa apelação. Pessoal, a Lei de Improbidade 8429 de 92, ela sofreu diversas alterações, né? Alterações significativas em 2021 por meio da Lei 14.230. E uma dessas alterações pôs fim a uma antiga celeuma que havia sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser abrangida, né, ser sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa. Com a reforma, né, nós observamos aí do artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, que a pessoa jurídica ela pode ser sim sujeito passivo da ação de improbidade, né, juntamente com o agente público, mas o artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 3º expressamente informa que as sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração de que trata a lei anticorrupção. Então, o principal argumento que vocês devem trazer, né, e o primeiro argumento que vocês devem trazer nessa peça processual é a aplicação do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade, que afasta a aplicação da Lei de Improbidade nos casos em que a pessoa jurídica que se relaciona com os fatos improbo já tenha sido penalizado, né, sancionada com fulcro na Lei Anticorrupção, que é o caso da Sociedade Boazinha Limitada, como nós podemos ver aqui da parte final da narrativa, quando ela informa que formalizou e cumpriu o acordo de leniência com base na Lei Anticorrupção, né? Então, se já houve esse acordo de leniência em que se transacionou a questão do ressarcimento e da penalidade, e ela já cumpriu as condicionantes, ela não poderia vir a ser novamente penalizada pela lei de improbidade administrativa. Então, esse é o primeiro argumento que deve ser apresentado aqui na peça. Mas, como nós sabemos que no direito, na argumentação, né, na prática jurídica, nós temos que ter cuidado e tomar todas as precauções, essa argumentação, ela vai ser a principal, a primeira, mas ela deve vir acompanhada da impugnação de todas as demais razões relacionadas às penas que foram aplicadas. Então, para cada uma das penas aplicadas, nós devemos analisar se não é possível também argumentar outras questões jurídicas, né, outras ilegalidades, para tentar reformar cada uma delas. Tá? Então, por exemplo, com relação à penalidade de proibição de contratar com o poder público, né? O juiz de primeiro grau, ele aplicou uma penalidade de proibição de contratar e receber benefícios fiscais com a administração pública por tempo indeterminado. Nós sabemos que, por força da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, lá no inciso 47, que é proibida a pena de caráter perpétuo, né? E esse direito fundamental, estabelecido lá no artigo 5º, ele vale também para o âmbito do direito administrativo e da responsabilidade por improbidade administrativa. Então, nós devemos aqui argumentar que, com relação à proibição de contratar, é inconstitucional essa penalidade por prazo indeterminado, por se constituir uma penalidade de caráter perpétuo vedada pela Constituição. Ainda que assim não fosse, né,
O artigo 12, inciso 2 da Lei de Improbidade, ela estabelece expressamente o prazo máximo dessa penalidade, que é o prazo máximo de 12 anos. Então, o juiz não poderia ter extrapolado a penalidade que é estabelecida na lei para condenar a empresa numa penalidade em caráter, por prazo determinado, em caráter perpétuo, né? Com relação à penalidade de ressarcimento ao erário, a gente viu aqui que o juiz de primeiro grau também condenou a empresa ao ressarcimento ao erário. No entanto, no âmbito do acordo de leniência, que foi formalizado pela empresa lá, né, com fulcro na lei anticorrupção, já houve o ressarcimento ao erário. Então, deve ser argumentado que o ressarcimento determinado pelo juiz, ele é incabível, porque já houve esse ressarcimento, a empresa já se desincumbiu dessa responsabilidade, né? E o artigo 12, parágrafo 6º da Lei de Improbidade também determina, né, que esse ressarcimento ele tem que ser deduzido daquilo que já foi pago decorrente de ações em outras instâncias. Então, se aplicando esse dispositivo, a empresa não teria que ressarcir mais nenhum valor, porque ela já ressarciu integralmente no âmbito do acordo de leniência. Com relação à multa, o juiz aplicou uma multa de 10 vezes o valor do dano. Inicialmente, a gente tem que o artigo 12, inciso 2, estabelece que o arbitramento da multa tem que ser equivalente ao valor do dano, tá? Então, esse valor de 10 vezes o valor do dano, ele não tem amparo legal. Além disso, a gente tem que observar que a lei ela ainda permitiria que essa multa fosse aumentada até o dobro, mas ela não permite que seja aumentada em 10 vezes, certo? Supletivamente, pessoal, subsidiariamente, né, ainda que não seja acatado todos esses argumentos que a gente levantou, que afastam todas essas multas, todas essas penalidades, que diga, a gente pode argumentar que, ainda que não sejam acatadas todos os argumentos que afastam todas as penalidades, a gente pode requerer, pelo menos, a diminuição da multa, né? Com base no disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Improbidade também, que preconiza que na responsabilização de pessoa jurídica devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais da sanção, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Então, considerando que essa sociedade empresária sobrevive com contratos formalizados com a administração pública, que essa penalidade alta, né, importaria em efeitos econômicos e sociais gravíssimos, subsidiariamente pode-se requerer a diminuição do valor da multa, caso o juiz entenda que é aplicável a lei de improbidade nessa situação, certo? Então, por fim, vocês devem concluir a peça com um pedido expresso de provimento do recurso, né, de reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do Ministério Público, afastada todas as sanções, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que haja a redução das penalidades aplicadas. É muito importante fazer constar o pedido conclusivo no final. E não esquecer de finalizar a peça com a indicação do local, da data e o espaço para a assinatura do advogado e a posição do número da OAB.